João capítulo 16. João capítulo 16. João capítulo 16. Faremos a leitura de todo o capítulo. Bem? Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Eu vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de quê? Da verdade. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem, é meu. Por isso é que eu vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz, um pouco, e não mais me vereis. E outra vez um pouco, e ver-me-eis. E vou para o Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Aquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas, meus irmãos, tenho dito, por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram seus discípulos, agora é que falas claramente, e não empregas nenhuma figura. Agora, vemos que sabes todas as coisas, e não precisas de alguém, que alguém te pergunte. Por isso cremos que, de fato, vieste de Deus. Respondeu-lhe Jesus, credes agora? Eis que vem a hora,
e já é chegada em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, vamos ler juntos? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eis aqui, Senhor, a porção da Tua palavra para esta manhã. Fala o coração da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Catherine Detzel era uma ativista alemã que no início do século XX foi detida pela polícia alemã porque ela era uma espécie de rebelde em seu tempo. Fazia manifestações nas ruas contra o governo alemão, fazia manifestações na porta dos políticos da Alemanha, levantava grandes massas para segui-la na resistência contra o governo alemão. E por conta disso, em tempos em que era um escândalo uma mulher se rebelar contra o governo ou fazer qualquer tipo de manifestação pública nas ruas, ela então acabou sendo presa, sendo detida e jogada anos e anos dentro de uma cela sozinha. Mas, meus irmãos, nós fomos criados e a nossa natureza é uma natureza de relações. Nós somos pessoas e que pese termos aqui algumas irmãs que vivem sozinhas, moram sozinhas, mas até certo ponto se relacionam com outras pessoas, porque, afinal de contas, todos nós precisamos de relação. Todos nós precisamos estar falando com alguém durante o dia. Todos nós precisamos estar ali batendo um papo, ou ainda que seja sentando à mesa para comer uma refeição junto com outra pessoa, ainda que seja em silêncio. Ainda ontem, a Érica foi fazer algumas coisas na rua, em preparação para a noite do jantar de casais, e o Arthur acordou tarde, e eu estava na mesa da minha casa, almoçando sozinho. E me bateu uma tristeza. Eu falei, Senhor, que troço esquisito isso, né? Mas pelo simples fato de que num sábado, que nós almoçamos juntos todos os dias, porque graças a Deus eu trabalho perto de casa. Mas num sábado que é assim mais especial, né, no domingo, que é um final de semana, eu estava ali naquela mesa comendo minha refeição, olhava para frente, não tinha ninguém, olhava para o lado, o Arthur não estava ali, me senti hiper sozinho. E lembrei da história de Catherine. E por que eu estou falando dela? Porque ela também se sentia só naquela cela, e o que ela fez? Ela fez como um náufrago. Ela arrancou ali da sua cama, do colchão da sua cama, ela foi arrancando todas as espumas, e tem até fotos disso. Ela arrancou as espumas e fez um boneco. Fez um homem de bigode e tudo, com o que ela arrancou da sua cama. E o que ela fazia com este boneco na sua cela? Conversava com ele, brincava com ele, levava ele para cantos da cela para falar mal do governo, para fazer manifestação junto com o boneco. E estou contando essa história, meus irmãos, para que a gente perceba o quanto é difícil estarmos sozinhos. O quanto é difícil vivermos a solitude, ou a solidão, ou estarmos a sós. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós nunca estamos a sós. Porque o Espírito de Deus sempre está na nossa companhia. Por mais desagradável que a gente possa ser de vez em quando, o Espírito Santo não é desagradável. Ele está sempre na nossa companhia. Talvez se Catherine Detzel fosse uma mulher cristã, ela não precisasse fazer um boneco para ser a sua companhia. Meus irmãos, nós vemos aqui mais uma vez, e já estamos aqui alguns domingos seguindo este ritmo da refeição de Jesus com os seus discípulos, onde ele anuncia o que vai acontecer, e não só isso, ele também, como já vimos em textos anteriores, desde João capítulo 14, ele está ali doutrinando, discipulando os seus discípulos
para que eles estejam ali prontos, capacitados a enfrentar o que vem pela frente. E agora então, já nas suas últimas palavras, antes da sua oração sacerdotal, do capítulo 17, que é onde ele definitivamente termina aquela refeição com os seus discípulos, e parte para o jardim do Getsêmani, aguardando os seus últimos momentos de sofrimento nesta terra. Vemos aqui então, meus irmãos, Jesus expondo a sua face sacrificial. Vemos aqui, meus irmãos, se você reler esses textos em João, e se colocar no lugar daqueles discípulos, seria para eles um discurso arrasador, para um amigo próximo saber que aquele amigo está caminhando daqui a algumas horas para a sua morte. Muita tristeza, meus irmãos, e a certeza de que muitas coisas mudariam com a morte de Jesus. As coisas não seriam mais do jeito que eram quando Jesus se fazia presente. Jesus aqui está literalmente abrindo o seu coração, abrindo a sua vida, expondo claramente diante dos seus amados discípulos qual seria a sua missão aqui na terra. Há, portanto, aqui um misto de tristeza, de desconfiança e uma leve esperança, bem leve, breve esperança de um futuro em que Jesus promete aqui que voltará a estar na companhia dos seus amados irmãos. Jesus está aqui então, meus irmãos, saindo de cena, mas não deixando de estar presente, porque em que pese ele está corporalmente saindo de cena, ele está prometendo aos seus discípulos que ele estará sempre presente através da obra e da ação do Espírito Santo. Ou seja, aqueles irmãos não ficariam como Catherine Detzel, aqueles irmãos teriam a presença, não de um boneco criado a partir das suas camas, mas a presença de Deus diante deles. Meus irmãos, não é que eles nunca tivessem ouvido falar a respeito do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, desde o início, e será assim até o fim da humanidade, ele age no coração dos eleitos. Ele age no coração do povo de Deus. Ele age no corpo, ele age na igreja do Senhor. Então esses homens conheciam o Espírito Santo. Esses homens sabiam quem era a pessoa do Espírito Santo. Esses homens sabiam a capacidade que o Espírito Santo outorgava aos homens para fazer a obra de Deus. Eles sabiam, porque eles conheciam as histórias que eram registradas lá do Antigo Testamento, principalmente com aquilo que eles tinham em mãos, que era o Pentateuco. Eles viram o próprio Espírito Santo agir através da vida de Cristo, nos vários e vários milagres que Jesus realizou em nome do Pai. No entanto, meus irmãos, em que pese conhecerem e ouvirem falar a respeito do Espírito Santo, eles não o conheciam verdadeiramente. Em que sentido? No sentido da sua plenitude. No sentido deles receberem o poder do Espírito Santo vindo do alto, habitando em seus corações, a ponto de realizar através deles todas as obras que o Espírito Santo realizou a partir de Atos capítulo 2. Essa plenitude, esse poder, esse fogo que desceu do céu, isso verdadeiramente, apesar de estar prometido lá no profeta Joel, eles não conheciam, eles nunca haviam recebido essa capacitação, esse revestimento especial do Espírito Santo para fazer o que vieram a fazer depois da ascensão do nosso Senhor. Mas vemos aqui, meus irmãos, que algumas coisas ainda ficaria em mistério para aqueles irmãos. Uma despedida com muitas explicações e revelações, mas eles ainda não podiam sentir o poder do Espírito fluindo em suas vidas, a nível, meus irmãos, no nível de capacitar, inclusive, o apóstolo Pedro, um homem rude, um homem com palavras rudes, a manifestar a graça e o amor de Deus, depois que ele recebeu o Espírito Santo em sua vida, com esse revestimento e essa capacitação. Mas tem algumas situações aqui, nessa palavra,
que nós podemos extrair, não só para aqueles irmãos, evidentemente, porque a Bíblia falará até o último dia, até os nossos últimos dias aqui na terra, até o último dia da humanidade, as Escrituras continuarão a mandar a sua mensagem, o seu recado da parte de Deus. Queridos, da mesma forma que esses discípulos foram avisados das dificuldades que eles passariam, a igreja do Senhor também é avisada aqui. Olha o que Jesus fala aqui do versículo 1 ao 4. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. O que Paulo fazia lá no livro de Atos? Perseguia os cristãos em nome de quem? Em nome de Deus. Estevão foi morto em nome de quem? De Deus. E ele continua: isto farão porque não conhecem o Pai e nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, que os seus discípulos seriam odiados, perseguidos e mortos por causa do seu nome. Jesus deixou aqui um aviso claro, que aquele que servisse o seu nome sofreria perseguições. Jesus deixou aqui claro para eles, meus irmãos, que a vida cristã é uma vida de dificuldade, não é uma vida de facilidades. Não seria fácil trilhar o caminho da fé, da esperança e do amor. E esse aviso, meus irmãos, foi aqui para Cristo e para os seus discípulos uma forma dele preparar cada um deles para perseverarem mesmo em meio às dificuldades. E aí, dando um salto para o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, quando nós olhamos para as histórias registradas ali no livro de Atos, o que nós vemos é o quê? Uma grande perseguição contra estes homens. Quando nós saímos da historicidade de Atos e caminhamos para os livros históricos que contam a história da igreja, o que nós vamos ver é o quê? Grandes perseguições sendo implementadas contra a igreja. Então Jesus está dizendo aqui, olha, eu não estou enganando ninguém. A vida de vocês com Deus, os meus representantes, passarão por várias tribulações, várias dificuldades. Não por causa de vocês, mas por causa do meu nome, por minha causa. Porque o mundo, e ele já disse isso em textos anteriores, o mundo me odeia. E por consequência, trará toda forma de ódio também contra vocês. Jesus, meus irmãos, ele não ocultou o que estava por acontecer. Ele vai dizer aqui, vem a hora em que todo que vos matar, com isso julgará estar dando tributos a Deus. E aqui, para quem conhece um pouquinho da história da igreja, quantos foram mortos em nome de Deus? Eu não sei qual Deus, mas quantos foram mortos em nome de Deus durante toda a história da igreja? Ele avisou, meus irmãos, que a guerra seria travada. Ele avisou, meus irmãos, que nós encontraríamos grandes batalhas pelo caminho, que nós enfrentaríamos grandes dificuldades por causa do nome dele. E repito, isso não foi só para os seus discípulos, isso foi para toda a sua igreja. Eu vou trazer um exemplo bem prático de como isso acontece com cada um de nós. Você está lá na sua mesa, o telefone toca, o seu patrão está à sua frente e diz assim, diga que eu não estou. E aí? E o pior, normalmente quem liga sabe que a pessoa está ali. Isso é que é pior. Né? Ou o seu patrão te chama e pede você para ajudar um terceiro. Dá um jeitinho aqui dá um jeitinho aqui nesse processo aqui, para ajudar aquele advogado. Ou você trabalha na recepção de um hospital público e recebe a ligação do diretor dizendo assim, olha, tem um fulano de tal aí, ele é o 18º na fila da emergência, mas atende ele porque ele é parente daquele político tal. Aí você vai dizer para mim, pastor, estou cumprindo ordem, senão eu vou perder meu emprego. Mas esses homens aqui, minhas irmãs, lá no livro de Atos, não faziam isso de jeito nenhum, ainda que eles fossem mortos. Isso é só um exemplo básico
E assim, que bom, né? Que vocês estão tendo aula na escola bíblica sobre a diferença cristã, né? Porque alguns desses aspectos vão ser colocados aqui nas aulas. De nós não nos dobrarmos aquilo que é contrário às Escrituras. De nós não fazermos a vontade de homens, porque importa para nós, antes de tudo, fazer a vontade de Deus. Porque é isso que a Escritura nos ensina. Em textos anteriores, meus irmãos, Jesus já havia preparado seus discípulos para enfrentar, em primeiro lugar, a dureza dos seus próprios corações. Quando Jesus diz, vocês devem amar uns aos outros. Jesus está dizendo, enfrente a dureza dos seus corações. Porque é muito fácil amar um pai, amar uma mãe, amar um filho, amar uma filha, amar o marido, amar a esposa. É muito fácil amar os próximos. Mas amar aquele teu vizinho, né? Que todo dia, meia-noite, põe um pose lá para tocar e você não consegue dormir, amar esse aí é complicado, né? Ou aquele boteco que tem do lado da sua casa, que todo sábado arma uma tenda. E você sabe o que acontece, né? Olha, muitos aqui fazendo aquela cara, Então, muitos aqui passam pela tenda da aflição, né? É isso, meus irmãos. Jesus diz para eles, vocês precisam amar uns aos outros, porque isso é um mandamento. Eu vos mando amar uns aos outros. Jesus já está trabalhando no coração deles, já está preparando eles, meus irmãos, para além de um inimigo interno, mas também os preparou para os inimigos externos. Jesus os preparou para o seu próprio coração, para enfrentar os desafios do seu próprio coração. Mas agora ele está dizendo, olha, mas não é só o seu coração, vocês vão enfrentar inimigos que são externos. Inimigos que você não vai poder dominar. Eu gosto muito de uma frase, de quando eu li esse autor, graças a Deus eu não leio mais, que é Max Lucado. Muitos aqui devem conhecer, de Tempos Outrora. E ele diz uma frase que, assim, sempre achei essa frase certeira. Eu não posso controlar o que falam de mim. Você pode controlar o que você fala. Você pode controlar o que está no seu coração. Mas você não pode controlar o que falam e o que fazem contra a sua vida. Não tem como. E como, meus irmãos, nós vamos lidar com isso? Com os inimigos externos. Jesus, meus irmãos, deixou claro para nós que somente a cruz nos leva à coroa. E ele vai dizer, conforme está registrado em Mateus, que cada um deve tomar a sua própria cruz e segui-lo. E aquele que assim não fizer, não tem parte com ele. Em resumo, meus irmãos, neste anúncio de Jesus de que nós passaríamos por dificuldades, a vida não é fácil. E nós precisamos ter maturidade para saber atravessar pelos desafios que ela nos impõe. A vida não é fácil e nós precisamos ter maturidade. Eu não estou falando maturidade de experiência de vida, porque tem muitos que têm experiência de vida, mas não têm maturidade bíblica. Tem muitos que podem contar a você muitas histórias da sua vida, mas não tem maturidade espiritual, não tem maturidade bíblica. E meus irmãos, eu olho aqui para o rosto de cada um de vocês. Já há algum tempo caminhando juntos aqui nessa igreja. Nós não podemos beber leite. Nós precisamos comer comida sólida. Não está mais em tempo de bebermos leite. Já é tempo de comermos comida sólida. Jesus também, meus irmãos, garantiu. E aí garantiu para justamente a gente sair do leite e entrar no alimento sólido. Sair da nossa fase infantil de bebê recém-nascidos, como diz o apóstolo Pedro em uma das suas epístolas, e partirmos então já para uma maturidade orgânica, no sentido de já podemos nos alimentar com alimento sólido. Jesus nos garantiu o quê? A vinda do Consolador. Mas ele garantiu não só a vinda do Consolador, ele garantiu a vinda do Consolador e o seu poder para mudar vidas. Porque somente através do poder do Espírito Santo é que corações são mudados. E ele vai trazer isso, meus irmãos, do versículo 7 ao 15. Eu não vou fazer a releitura para não me estender. Evidente que a ausência de Jesus seria sentida pelos seus discípulos. Afinal de contas, eram ali 3 anos de caminhada com Jesus, eram 3 anos em que eles viram as várias formas de milagres acontecendo
diante dos seus olhos. Foram 3 anos em que eles receberam de Jesus a plena graça, o pleno amor e o pleno cuidado de um homem de Deus. Foram 3 anos intensos, foram 3 anos de profundo relacionamento, foram 3 anos em que eles foram levados além de uma simples intimidade com Deus, mas uma intimidade profunda com Deus. Esses homens, meus irmãos, receberam de Jesus aquilo que o livro de Hebreus nos diz, aquilo que anjos anelavam, anjos queriam receber. Esses homens receberam na presença do Criador de todas as coisas. Então a sua ausência seria sentida. Mas por outro lado, meus irmãos, vejam bem, a sua ausência era necessária e também seria benéfica para a vida daqueles homens, seria benéfica para a nossa vida como igreja. Ué, pastor, como assim a partida de Jesus seria benéfica? Não seria bom que Jesus estivesse aqui em carne e osso até os dias de hoje? Sim, por um lado sim, mas por outro não, meus irmãos, porque vejam bem, se Jesus não tivesse partido, ou seja, se Jesus não tivesse sido morto, não tivesse ressuscitado e não tivesse ascendido ao céu, nós não teríamos sido alcançados pela graça salvadora, pelo amor perdoador de forma definitiva. Continuaríamos, meus irmãos, a levar os nossos animais para serem sacrificados pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote para que os nossos pecados fossem expiados. Mas Jesus, ao entregar a sua vida voluntariamente, ao derramar o seu sangue naquele madeiro, ao ressuscitar e voltar ao Pai, Jesus, meus irmãos, trouxe a nós a graça salvadora, a justificação pela fé, a possibilidade de perseverarmos na sua presença, de recebermos o poder do Espírito Santo, de sermos capacitados, revestidos, a falar em seu nome, a fazer muito mais coisas que ele mesmo registra lá em João 15, muito mais coisas do que eu fiz, vocês farão em meu nome. Então a partida de Jesus foi benéfica para aqueles discípulos, porque a partir do momento que ele parte, os seus discípulos são revestidos e capacitados por um poder sobrenatural que eles nunca viram na vida deles, trazendo a eles a possibilidade de orar e o enfermo ser curado, de proclamar a palavra de Deus e as pessoas serem regeneradas, de proclamar o evangelho da salvação e famílias inteiras serem ali salvas pelo poder da pregação da palavra de Deus. Se Jesus ainda estivesse com eles, isso não seria possível. Porque só quem ministrava, só quem orava, só quem proclamava o reino de Deus era Jesus. Mas Jesus agora está dizendo: eu vou me retirar. E toda a ofensa e humilhação pela qual eu vou passar, vocês também passarão. Vocês experimentarão um pouquinho do que é estar na minha pele. Mas passarão de uma forma que vocês não passariam se eu ainda estivesse aqui presente. E tanto é, meus irmãos, que quando Jesus está pregado no madeiro, onde estavam os seus discípulos? Mas vejam o que pensam. Quando foram sacrificar a Pedro, Pedro disse: me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser sacrificado como meu Senhor foi. Se Jesus, meus irmãos, por outro lado, não tivesse partido, aliás, do mesmo lado, o Espírito Santo então não teria vindo com poder especial sobre os seus discípulos. E aí, meus irmãos, mais uma consequência da partida de Jesus: a sua igreja, através dos séculos, não seria capacitada a enfrentar e perseverar diante das perseguições. A sua igreja não estaria capacitada a seguir em frente pelo poder do Espírito Santo e ministrar a palavra de Deus sobre os perdidos. Tem mais. Se Jesus não tivesse partido, meus irmãos, não haveria o exercício de fé, não haveria o exercício da esperança, não haveria o exercício da confiança, tal como sempre houve na história do povo de Deus. Porque para que eu ia ter fé? Para que eu ia ter esperança? Para que eu ia ter confiança? Eu tenho do meu lado o Criador de todas as coisas. Eu não vou precisar orar,
Não preciso pedir nada a Deus, afinal de contas, Deus está aqui do meu lado, presente. Senhor Jesus, estou com dor de dente hoje, ora pela minha cura. Senhor, tem uma pessoa que está endemoniada, meu vizinho, vamos lá para o Senhor expulsar os demônios daquela pessoa. Se Jesus, portanto, não tivesse partido, meus irmãos, como que a igreja do Senhor manifestaria o poder de Deus em todo o mundo? Não existiria a manifestação do poder de Deus em todo o mundo através da igreja se Jesus não tivesse partido. Meus irmãos, mais uma vez, percebam que mesmo com a presença de Jesus entre eles, os seus discípulos fizeram muito mais na sua ausência, com o poder do Espírito Santo, que operou em seus corações de forma milagrosa e regeneradora. Quando Jesus estava presente, Pedro tinha aquele discurso lá de Atos 3. Quando Jesus esteve presente, nós vimos a igreja crescer. Quando Jesus estava presente, nós vimos, estou falando em relação aos discípulos, não em relação a Jesus, mas nós vimos os seus discípulos orando, muito pelo contrário, orando pelos endemoniados, os demônios sendo expulsos, muito pelo contrário, eles tomavam até surras de demônios, até Jesus os ensinar, ó, essa casta aí só se expulsa com jejum e oração. Esses homens fizeram muito mais na ausência presencial do Senhor do que fizeram quando Jesus estava presente. Meus irmãos, o Espírito Santo sempre operou na história do povo de Deus, mas a sua operação foi ampliada a partir da partida de Cristo. O seu poder desceu como nunca antes, para que a presença de Cristo fosse manifestada na vida da igreja de uma forma poderosa. Mas a principal explicação para a partida de Cristo foi: se ele não partisse, meus irmãos, nós não seríamos perdoados em nossos pecados, nós não teríamos um sacrifício definitivo pelas nossas vidas, todas as profecias do Antigo Testamento seriam profecias mentirosas. Então Jesus veio para cumprir a sua palavra, e estava naquele momento explicando a eles o que ele iria fazer. Tão poderosa, meus irmãos, essa presença de Cristo através do Espírito Santo, que Jesus vai dizer aqui, ó, ele convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Você consegue convencer alguém que essa pessoa está pecando? Duvido. Você consegue convencer alguém de que a pessoa está cometendo ou ali colaborando com uma injustiça? Duvido. Você consegue convencer alguém de que Cristo voltará e julgará todas as coisas? De forma alguma. Só e somente só pelo poder do Espírito Santo. E Jesus diz aqui no versículo 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem nele. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Ou seja, Jesus cumpriu toda a justiça sobre o seu povo. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, já seria julgado pela obra de Cristo. Para terminar, meus irmãos, até que ele volte, viveremos, e aí sim o tema aqui da pregação. Até que ele volte, nós viveremos como seus discípulos, entre alegrias e tristezas. Não há saída. Viveremos entre alegria de boas notícias e a tribulação de más notícias. Jesus, meus irmãos, mesmo próximo da sua morte, ele transmite uma mensagem de paz e de esperança, do versículo 20 ao 22. Jesus, ele tenta renovar o ânimo dos seus discípulos.
Ele tenta trazer esperança aos corações dos seus discípulos. Ele transforma a sua partida num evento necessário, mas que seria um evento temporário. A tristeza da sua alegria seria recompensada com a alegria da sua volta. Olha o que ele diz aqui. No versículo 20, em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 22, assim também agora vós tendes tristeza, porque eu estou partindo. Mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Que dia será esse, né, meus irmãos? E que ninguém poderá remover dos nossos corações a alegria de receber o nosso Salvador de volta. Assim, queridos irmãos e irmãs, vivemos entre a tristeza de um mundo cruel, de um mundo real, de uma vida difícil de ser vivida nesta terra, e a alegria da eternidade prometida e que será confirmada com a volta do nosso Senhor. Nossa alegria não pode estar, ou não pode ter sido depositada nas coisas deste mundo, meus irmãos. Porque, como diz o apóstolo João, tudo neste mundo passará. Tudo neste mundo um dia acabará, terá um fim. Então nosso coração se enche de alegria, não só por alguns momentos de alegria aqui nesse mundo, mas o nosso coração deve ser alegre de forma constante, porque nós estamos esperando o nosso Salvador. Nós estamos vivendo a vida diária de esperança de que o nosso Senhor voltará. Enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Trará consolo aos nossos corações e vida eterna com o nosso Criador. Nós podemos, meus irmãos, todos os dias contar com o Senhor em nossas orações diárias. Ele vai dizer aqui que enquanto Ele estiver presente, eles não vão ainda orar em seu nome. Mas depois da sua ausência, nos foi concedido o prazer de orarmos em seu nome, de buscarmos a sua presença, de recorrermos ao Pai através do Filho e pelo poder do Espírito. Isso é uma bênção, meus irmãos, para a igreja. Isso é uma dádiva para nós. Pois de fato não há consolo nesta vida. Aliás, há consolo nesta vida. Porque diferentemente de Caterine e Detzel, nós não estamos a sós, meus irmãos. Nós não estamos a sós neste mundo. O Espírito Santo está presente na vida do povo de Deus. O Espírito Santo está presente na igreja de Deus. O Espírito Santo está presente em nossos corações. E o Espírito Santo presente, ele abençoa a vida do povo de Deus. E nós precisamos confiar nesta palavra, meus irmãos. Eu quero terminar com as próprias palavras de Jesus. Naquele dia, pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama. Vós, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Então os olhos dos discípulos se abrem, as escamas caem, e eles ali conseguem entender o que Jesus está lhes dizendo. Nós temos, meus irmãos, um Salvador em nossas vidas. Nós temos um Senhor sobre as nossas vidas. Nós temos um Espírito que age no nosso coração. E não somente age no nosso coração, mas que nos usa como instrumentos para agir no coração de outras pessoas. Nós temos um Senhor que zela por nossas vidas todos os dias. Nós temos um Deus que nos capacita para obras maiores do que aquelas que Ele mesmo fez, porque Ele mesmo falou a respeito disso, não fomos nós. Nós somos revestidos pelo poder da graça do Senhor Jesus. Somos revestidos pelo fogo do Espírito Santo. Somos revestidos, meus irmãos, com uma capacitação
que antes não tínhamos e que hoje só o temos porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações. Nós somos capacitados através da sua palavra. Nós somos guiados através do seu Espírito. Nós somos levados, meus irmãos, a ter os ouvidos dos nossos corações sensíveis à voz do nosso Senhor. Como boas ovelhas, obedientes ao seu pastor, nós ouvimos a voz do nosso Senhor e estamos todos os dias, passo a passo, caminhando para o grande aprisco, onde um dia viveremos por toda a eternidade. Sendo redundante, toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, você não está só. O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo mora na tua vida. O Espírito Santo te capacita a fazer obras que você nem imagina. O Espírito Santo, ele te reveste de um poder e de uma capacitação que você nem imagina. Porque isso é promessa do Senhor Jesus. Não foi promessa só para os seus discípulos em Atos capítulo 1, mas foi promessa para toda a sua igreja. Sejais revestidos pelo poder do Espírito Santo, para que vocês possam proclamar o Evangelho, e como Paulo vai dizer em Romanos, o poder do Evangelho, que é inigualável, que é um poder que salva, que liberta, que transforma, e que dá vida àquele que antes estava morto em seus delitos e pecados. O Espírito Santo foi rogado ao Pai, o Pai enviou, e Ele hoje vive e trabalha em nossas vidas. Não negligencie o poder do Espírito sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, porque Ele opera no seu coração. Ele já operou na sua libertação do cativeiro desse mundo. Ele já operou na regeneração da sua vida, e Ele continua operando no seu coração, seja através de dons, seja através de talentos, seja através de frutos espirituais, mas Ele continua atuando na sua igreja. Ele continua avivando os nossos corações, para que continuemos a nossa caminhada de fé, esperança e amor. O Espírito Santo tem cuidado de cada um de nós, porque isso é promessa do Senhor Jesus. Amém? Senhor, nós te rendemos graças, ó Deus, pelo envio do Teu Espírito Santo, que nos concede poder, capacidade, nos reveste, Senhor, de graça e de amor, e tem cuidado até aqui de cada um de nós. Pai Santo, Pai querido, que nesta manhã o Senhor venha renovar, Pai, o meu irmão e minha irmã na presença do Espírito Santo, trazendo um bálsamo novo, de alegria em nossos corações, de sabermos, Senhor, que há momentos que parece, mas nós nunca estamos a sós, porque o Teu Espírito é o nosso companheiro fiel. Ele não nos deixa sós nas nossas batalhas, nas nossas lutas, sejam elas lutas dos nossos corações ou lutas externas. O Espírito Santo sempre nos ajuda e nos capacita para andarmos na Tua presença. Renova sobre nós, Senhor, o derramar do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.